Olá, jovenzinhos, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, eu espero que aí também esteja. Olá, Gilda. É uma alegria para nós podermos estarmos nesse espaço e a gente quer que você fale um pouquinho sobre a sua casa, sobre como você entende a decoração. Certo, então vamos entrar. E vamos começar já por esse objeto na porta. O que essa peça representa? Ah, essa peça é maravilhosa. Ela é de uma artista morava em São Paulo na época, quando ela me enviou, e agora acho que ela mora em Joinville, se eu não me engano, em Santa Catarina. É a Rosana Meireles. Depois eu posso deixar o Instagram dela também para vocês darem uma conferida nos trabalhos, mas é algo que eu gosto muito, assim. Inclusive, quando ela me entregou, veio uma mensagem que eu achei tão linda, sabe? Tão delicada. Ela escreveu assim: esses peitos em papel machê é para você que tem um coração enorme e um peito aberto para a vida, alguma coisa do tipo. Eu achei muito bonito. De entrada. Licença, Gilda. Toda. Conta para nós, Gilda, por favor, qual é a essência da sua casa? A essência da minha casa? A essência da minha casa sou eu. Eu acho que é muito importante, né? Que a essência da nossa casa seja nós. Eu considero que a minha casa é uma extensão de mim, né? Então você olha para minha casa e você vê quem é a Gilda, quem é a Nel, né? É esse amontoado de coisas, histórias, e a minha casa ao menos está sempre em construção, né? Vamos começar por esses quadros? Você pode contar pra gente a história dos principais? De onde eles vêm? O que eles representam pra você? Vamos sim, a gente pode começar por esse da porta aqui, que foi uma obra que eu ganhei de um grande amigo meu, o James Mecati. Ele me deu essa obra no meu aniversário. E eu amo, porque tem essa cor, assim, eu acho esse quadro dramático, sabe? Ele me lembra muito essa coisa de corrente sanguínea, sabe? Eu olho pra ele e eu piro, assim, nessas questões. E pra cá tem alguns quadros, né? Esses já são um pouco mais... fazem parte de uma época em que eu trabalhei numa galeria de quadros. E esse aqui é um quadro que eu gosto muito, que é a Casa Museu da Irma Clabin. Foi uma visita que eu fiz, né? E aí eu comprei essa estilogravura, que eu acho lindíssima. A casa em si é muito bonita, né? E essa obra eu gosto muito, porque se vocês observarem e olhar de perto, nesse quadro existem vários rostos, né? Que seriam os rostos referente a ela, né? Eu gosto muito dessa obra. Tem esse aqui, que ele tá bem velhinho, e é engraçado, porque todo mundo que vem aqui fala assim: mas por que você não troca esse passepartout? Tá todo danificado. E de fato, né, ele tá bem manchadinho, porque eu morei em muitas casas. Quem me acompanha há mais tempo sabe disso. Então, assim, já passou por umidade, ficou guardado um tempo, né? E esse quadro, ele já é um quadro que eu comprei em um antiquário. Então ele já veio com algumas marcas, e essas marcas só se intensificaram, né, com o passar do tempo. Mas eu gosto muito dessa obra, assim, me agrada a maneira que ela tá. E qual é a história daquela pequena escultura na parede? Ah, então. Esse ele foi um presente de uma amiga minha. Ela havia viajado para Amazonas, eu acho. Amazônia, e ela tinha comprado, ela comprou esse e comprou mais um também, que esse já não tá mais comigo, assim, eu acabei dando para outra amiga que tinha gostado, porque eu tenho um pouco disso, sabe? Às vezes, embora eu tenha muita coisa na minha casa, nem sempre as coisas que tem na minha casa, ela tem, assim, uma longa data, elas ficam comigo até o momento que faz sentido, depois que não faz mais sentido eu passo pra frente, e aí vem histórias novas, e isso é muito legal. Sim. Aqui ao lado do seu canto do trabalho nós temos uma mesa com alguns objetos. Ai, tem. Conte pra nós esses objetos, qual a história deles? Esse aqui é muito legal. Esse aqui é um objeto de barro, né, que eu também ganhei da mesma amiga lá de cima. Esse porta-retrato é um porta-retrato que eu desenhei alguns anos atrás, e a ideia era comercializar, era uma linha que eu tinha feito para comercializar, mas foi bem na época da pandemia e eu não consegui levar adiante esse projeto. Então eu fiz as peças, né, os protótipos, e fiquei para mim. Tanto é que essa mesa lateral aqui, ela também é dessa linha, é a mesma linha desse porta-retrato.
E essa imagem sacra, qual é a sua relação com Ai, gente, o mundo então, religioso? essa imagem, ela tem um significado para mim, porque assim, eu comprei essa santa quando a minha avó estava doente. Isso foi em 2020. Minha avó acabou falecendo, né? Ela faleceu de Covid e na época que ela estava no hospital eu senti muito a necessidade de me agarrar com alguma coisa espiritual. Então eu lembro de eu estar andando em uma lojinha que eu precisava sair para comprar algumas coisas e eu vi essa santa. E aí eu comprei essa santa e eu depositei a minha fé, né? Assim, conversava com essa santa como se fosse a minha avó, assim, né? E aí ficou para mim essa marca, sabe? Então essa santa para mim, ela representa um momento muito especial, porque embora foi um momento muito triste, eu acho que também foi uma aproximação, sabe? Do meu contato com a religião e do meu contato com a minha avó de alguma forma. Que bonito. Nós vemos que na sua casa há algumas plantas espalhadas. Como você vê a importância da natureza dentro do espaço que nós vivemos? Então, gente, vocês sabem que eu sou um pouquinho polêmica, né? Então eu vou deixar um pouquinho assim do que eu acho. Eu não entendo, eu não consigo entender qual que é o problema das pessoas com verde. Eu acho fantástico. Eu acho que uma cidade precisa ter verde, uma casa precisa ter verde, e isso é muito importante. E aqui em casa eu lido assim, as minhas plantas, eu amo as minhas plantas, eu converso com elas, mas eu não me prendo totalmente a elas. Elas têm algumas imperfeições, às vezes elas ficam um pouco secas porque falta adubo, e aí eu vou fazendo as coisas quando eu posso. E eu acho que a natureza é isso, a natureza é essa aceitação da imperfeição, né? Eu acho que ter as plantas lindas, maravilhosas, é ótimo, né? Todo mundo quer ter uma planta assim, mas na natureza não é assim que funciona. Né? As plantas na natureza também são, enfim, são diversas, né? Algumas melhores, algumas têm um prazo de vida curto, e eu lido assim na minha casa também, sabe? Não tenho essa preocupação de que as minhas plantas precisam estar impecáveis, elas precisam estar vivas, isso é importante. Mas não é uma necessidade, assim, que elas estejam sempre lindas, deslumbrantes. Até porque nem sempre eu estou, então tá tudo certo. A gente percebe na sua casa que existe uma mescla de peças modernas, móveis de design assinado, mesclado com elementos mais tradicionais e talvez com uma disposição tradicional, mas sempre trazendo essas linhas da modernidade. Para você, o que é importante na composição do espaço, enquanto nós estamos dizendo de harmonia? Eu acho, é uma coisa que eu sempre levo para os meus projetos, eu aplico na minha casa, entender a rotina, né? Claro, isso parece muito clichê, você entender a rotina de um cliente para fazer um projeto personalizado para ele. Mas existem algumas coisas que são muito interessantes. Eu queria, inclusive, aproveitar nessa deixa, porque, assim, a minha casa é uma casa que tem uma cozinha muito pequena. E pela cozinha ser pequena, eu não consegui pôr a geladeira na minha cozinha. Porque vocês vão ver que ela é uma mini cozinha. E algumas pessoas me questionam, mas e a geladeira? Então, a geladeira fica nesse canto que é a sala de jantar. Talvez vocês não estejam vendo porque ela fica num ponto cego. Isso é estratégia. E qual que é a questão, né, dessa parte da geladeira estar aqui no canto? As pessoas falam assim, mas não fica muito ruim porque fica longe da cozinha. Sim. É um fato que a geladeira fica longe da cozinha e que isso não é o ideal dentro de um projeto de ambientes de interiores. Mas para mim é mais importante eu ter a geladeira escondida do que ela perto de mim, que esteticamente não ia me satisfazer. Então é entender esses detalhes, sabe? Eu, por exemplo, gosto muito de ter um hall de entrada, porque quando eu chego em casa eu gosto de tirar os sapatos e colocar na sapateira. Eu gosto de ter essa recepção antes de você entrar, né, pro ambiente todo. Então, para mim foi importante, por exemplo, quando eu escolhi esse apartamento. E as pessoas acham, né, que o apartamento foi apenas porque eu precisava de um apartamento e encontrei esse.
Também, obviamente, né, foi um achado, mas alguns pontos foram muito importantes para que eu escolhesse esse móvel específico. Nós vemos esse ambiente que você tem pontos de luz por trás das plantas, acima da mesa uma luminária rebaixada, outro ponto de luz mais quente na estante. Qual você entende que é o papel da iluminação na construção de um espaço? Gente, eu acho que eu, como designer de interiores, e não só como designer de interiores, eu sempre falo para as pessoas, se vocês querem ter qualidade de vida, é necessário investir em iluminação. A iluminação, ela cria cenários, e cenários são agradáveis, cenários são poéticos, né? É tão gostoso você chegar em um ambiente e ter uma luz calma que te recepciona bem, né? Então, para mim é muito importante, a iluminação é muito importante. E aí vem o pulo do gato. Quando a gente mora de aluguel, né, que nem eu passei por muitas casas, né, eu não tenho o hábito de morar muitos anos em uma casa. Então, fazer uma grande reforma, né, elétrica e luminotécnica não é uma possibilidade, quase nunca é uma possibilidade, né? Então, eu gosto muito de criar pontos com luminárias abajures. Essa luminária pendente aqui é uma luminária de mesa de sinuca, por exemplo. E ela ficou maravilhosa na minha mesa de jantar. Eu jogo sinuca? Não jogo. Mas eu já vi que muitos bares têm essa luminária, né? Adotam essa luminária porque ela é muito barata. E eu gosto muito disso, dessa mescla de coisas econômicas, coisas que a gente olha com uma utilidade meio que ultrapassada e, na verdade, não, gente. A gente pode ressignificar as coisas e deixar muito mais aconchegante a nossa casa. Falando sobre ressignificar, eu queria aproveitar deixa que nós estamos do lado de uma das pérolas desse espaço, que é a cristaleira. Nós sabemos que você tem um apreço muito grande por mesa posta e eu gostaria que você mostrasse pra gente as peças que você julga ser as mais importantes do seu acervo, que você gosta muito de usar na montagem das suas mesas. Recebendo seus amigos, fazendo as suas recepções em casa e os seus cafés da tarde que fazem tanto sucesso. Vamos lá. Então, eu não tenho assim tantas louças, mas eu acho que eu tenho em acervo que me atende. E isso é legal. Eu acho muito importante a gente ter isso. Se vocês não querem, né, não tem condições de ter assim, um aparelho de jantar gigante, mas talvez comece com peças menores, né? A gente monta ali um conjunto de 4 copos de um jeito, 4 copos de outro, porque você pode variar, né? É interessante isso. Você, além dos cenários com iluminação, você cria cenários com objetos. E eu vou mostrar para vocês uma peça que eu amo, assim, que é a minha paixão. Essa linha aqui da Oxford é uma linha muito antiga. E eu já falei desse bule, né, desse aparelho de café, em outros vídeos, porque foi no casamento da minha mãe. E aí, tem mais de 30 anos esse jogo, né? E eu tenho um afeto muito grande, assim, porque, enfim, é algo de família, né? Inclusive, gente, esse aparelho aqui, eu adoraria completar ele, sabe? Por uma questão afetiva mesmo. Então hoje eu tenho a parte de chás, né? Que é o bule, a leiteira, o açucareiro e as xícaras de café. Mas eu gostaria muito de ter o conjunto de pratos, né? Eu sei que esse conjunto é um conjunto bem grande. Ele foi uma linha que fez muito sucesso, né? É uma pena que hoje ele não é mais fabricado, mas eu entendo também, né? E aqui em cima tem algo que eu gosto muito, que são essas taças, né? Essas são as taças lapidadas, né? Ela é da década de 50, acho que é isso, né? E essas taças foi um garimpo no brechó quando eu morei em Joinville, em Santa Catarina. E eu tenho um jogo, assim, um pouco, como é que eu posso dizer? Ele não tá completo, mas eu consigo usar ele de uma maneira legal. Porque eu uso as taças de vinho branco, por exemplo, para servir água. Então eu consigo fazer essa inversão, sabe? Porque a gente não bebe vinho branco e vinho tinto, né? Juntos. E tem essas taças aqui maravilhosas também, que eu ganhei recentemente. De um amigo, e elas são lindíssimas, né? São taças de champanhe, cristal blumenau, se eu não me engano, e eu acho elas lindas, assim, delicadas. Nesse armário fica todo o seu acervo de louças? Aqui eu tenho, normalmente, as xícaras e copos. Eu tive uma grande fatalidade na minha vida, que foi a queda de um armário.
E aí, na queda desse armário, eu perdi muita coisa. E aí eu precisei comprar novamente toda a parte de pratos. E aí, eu comprei, né, eu vou mostrar pra vocês que fica nesse armário aqui. Esse armário aqui é um armário onde eu guardo os lugares americanos e as toalhas de mesa. Porque aí fica na mão, né, tá perto da mesa. Inclusive, depois a gente vai falar dessa mesa. Vamos lá. Recente, eu comprei esses pratos. Esses pratos é uma linha bem clássica da Schmidt, vocês já devem conhecer, já devem ter visto. E eu comprei essa linha mais clássica porque eu estava sentindo necessidade quando eu recebo mais pessoas. Mas pro meu dia a dia, eu costumo usar muito esses pratos aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês porque eles são dignos de dar um foco neles. Ó, eu tenho essas 4 peças, né? Que elas compõem um jogo. E eu acho linda essas peças, né? Essas aqui eu comprei na feira da Oxford mesmo, né? Que é a empresa de porcelana de São Bento do Sul. Eu morei em São Bento do Sul, né? E na época que eu morava lá, eu não ia tanto, acredita? Depois que eu mudei para outras cidades, eu comecei a frequentar os feirões. Outra peça que eu gosto, que eu acho mais despojada, né? Não vou mostrar todos, porque senão a gente vai ficar muito tempo só aqui. Mas eu acho lindo esses pratos aqui, o de beterraba, e esse aqui eu acho que é azeitona, talvez? Né? Acho que sim. Me corrijam se eu estiver errada. E dentre esses aqui também que eu gosto, né? Que já são, assim, um almoço mais despojado no domingo, sabe? Uma coisa assim. Eu gosto dessa mescla de cor, assim. Uma coisa que eu uso muito, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho muito hábito de fazer caldos e sopas. E aí eu gosto de servir nessas tigelinhas. Elas não são uma graça? E eu gosto, assim, ó, desse mix de estampas, de cores, porque eu aprendi isso, inclusive, com um amigo, que quando eu componho uma mesa com essa diversidade de cores, eu faço a base dela neutra. Então eu coloco um prato branco, né, de fundo, coloco um prato branco de fundo e sirvo, né, o caldo aqui. E fica maravilhoso, assim, fica uma mesa alegre, colorida, desconstruída. Aproveitando a deixa que você nos mostrou esse armário, fale a respeito dele pra gente. Nós vemos que, além da sua geladeira, como você pontuou, nós temos uma máquina de costura antiga, temos livros, temos peças de cerâmica, bebidas. Temos sim. Então, esse móvel aqui, eu preciso fazer um mini restauro nele. Porque antigamente, né, quando o apartamento foi feito, o apartamento já tá chegando nos 50 anos, 40 anos. E o apartamento, ele tinha esse móvel, né, foi feito junto, e ele era uma madeira escura. Só que o que acontece? A madeira tem um cheiro muito forte. Então, uma alternativa do morador anterior foi pintar esse móvel para diminuir o cheiro. Tanto é que quando a gente chega aqui em casa, ela tem um cheirinho diferente, que é esse cheiro de madeira mesmo, né, o piso, esse móvel. Só que ele foi pintado com uma tinta de parede, não foi uma tinta própria, né? E então ele não ficou tão bem pintado assim. Então preciso reorganizar ele. Mas a minha organização espacial aqui, né? Eu montei aqui um mini bar. Eu quero comprar mais bebidas, porque eu tenho muito hábito de receber em casa, né? Então eu tenho alguns amigos, por exemplo, que não tomam vinho, mas tomam licor. Outros que não tomam licor, mas tomam martini. Então eu gosto de ter essa variedade para as pessoas que chegam até a minha casa. E essa máquina de costura? Essa máquina de costura, ela é uma máquina que, por incrível que pareça, ela iria para o lixo. Uma costureira conhecida tinha essa máquina há mais sei lá, uns 30 anos. E ela disse assim, essa máquina parou de funcionar, para mim não vale a pena a reforma dessa máquina, eu vou jogar fora. Eu assim, não, isso é impossível, né? Uma peça lindíssima e eu gosto muito dela. Eu acho que ali é o lugarzinho ideal para ela. Como você está mostrando para nós a sua sala de jantar, o espaço que você recebe, nós sabemos que você também gosta muito de cozinhar e você já deu a deixa de ter uma cozinha pequena. Então nós queremos ver a solução que você tem para esse espaço tão pequeno e onde você prepara as suas refeições para as suas recepções em casa.
Gente, então, a cozinha pra mim, ela foi um desafio. Quando eu cheguei nesse apartamento, o que me convenceu muito a estar nesse apartamento foi esse ambiente aqui, que é a sala espaçosa, a sala de jantar. Então, pra mim, teve essa questão, assim, né, desse ambiente específico. Mas a cozinha deixou um pouco a desejar. Deixa eu mostrar pra vocês. Quando eu chego no meu apartamento, logo à direita eu tenho essa porta. E essa porta fica camuflada uma mini cozinha. Não vou entrar junto com vocês, então peço, né, que vocês entrem para vocês darem uma olhada, porque ela realmente é muito pequena. Ela tá com alguma baguncinha, talvez, mas gente, é assim mesmo, é dia a dia, né? Eu tenho esses armários de fórmica, né, da década de 70, bem originais, inclusive, né? Essa cozinha, ela já foi pintada, os azulejos, eles eram outros tons, né? Eram tons marrons e laranja, se eu não me engano. Quem pintou não fui eu, mas eu gostei dessa solução, porque ampliou um pouquinho, já que ela é bem pequena mesmo, né? Você pode falar pra gente desses objetos decorativos Falo sim. que compõem a sua cozinha? Esse prato, ele é um escândalo, né? Eu ganhei de uma amiga minha de Floripa, e todo mundo que vem aqui em casa, que utiliza a cozinha, ri muito, né, desse prato. E toda vez, eu gosto de deixar ele ali, porque toda vez que eu tô de saco cheio que precisa lavar louça, eu olho pra isso e penso, exausta dessa merda. Outra coisa legal, eu tenho aquela batedeira antiga lá em cima, que eu gosto muito. Acho essa peça lindíssima. Outra coisa, como não tem muito espaço, eu acabei usando essa janela como um porta-temperos, né? Porque aqui ela dá para um fosso de luz que não tem iluminação, então acabei colocando os porta-temperos, né? São esses com imã, eu acabo colando ali na janela porque fica prático, né? Para o meu dia a dia e me atende. E essas peças que decoram a parede aqui ao lado? Essas pinturas feitas em madeira? Esse aqui é um prato da Oxford também, acho que já saiu de linha, já tenho ele há muitos anos. Esse aqui eu ganhei de uma amiga, também de uma viagem dela, se eu não me engano. Não foi a mesma amiga, foi outra, mas que fez uma viagem e lembrou de mim. E esse aqui, ele é do Rio de Janeiro, de um artista do Rio de Janeiro. E não fui eu que comprei, também foi um presente. Eu acabo ganhando muito presente, assim, né? Acho que as pessoas gostam da minha casa e elas, quando passam em algum lugar e lembram, elas gostam de me presentear. E eu fico muito feliz, assim. Eu acho que é bom ter essas pessoas comigo de alguma maneira. Gilda, você pode agora apresentar pra gente a parte íntima da sua casa? Vamos lá. Essa parte é uma parte que eu acho que ainda não apareceu por aqui no Bicho Adequado. Mas antes, eu preciso falar um dos motivos de eu ter alugado esse móvel. Gente, quando você tem espaços pequenos, a gente precisa criar alguns truques. Na verdade, assim, não é uma necessidade, né? Mas eu particularmente gosto muito dessa ideia de criar alguns truques para que a casa pareça maior. Então, além de eu ter os móveis menores, né, os meus móveis não são grandes, o meu sofá não é um sofá enorme, a minha mesa não é uma mesa enorme, porque, né, eu gosto de ter espaço de circulação. Outro truque legal é você criar uma marcenaria muito bem pensada, que foi o caso desse apartamento. Esse móvel, por exemplo, aqui, ele é um divisor de ambientes. Em outros apartamentos, ele não existe. Então, o que acontece? Essa sala ela fica maior, né? Ela vai até o final da parede, mas fica um espaço bem previsível, porque a gente sabe que, olhando de qualquer ponto, que a gente tem duas portas que dão acesso tanto ao banheiro quanto ao quarto. Esse móvel aqui, ele cria um suspense. Quando você olha da sala, por exemplo, você vê que tem uma passagem, né, através desse armário, mas você não sabe o que tem ali. Você não sabe se esse corredor continua durante muito tempo, se tem 2, 3, 4 portas. E eu acho isso legal, sabe? Porque as pessoas ficam curiosas para saber o que tem atrás do armário. E o que tem atrás do armário? O que tem atrás do armário é a entrada íntima, né, dos ambientes íntimos da casa, que é o banheiro. A gente pode passar por aqui, mas antes, gente, a gente só tem que tomar cuidado, porque esse espaço íntimo também é um espaço do gato. Então, além, né, da minha casa, a Julieta também tem uma casa, fui eu que fiz, inclusive.
E daí fica aqui no corredor, porque à noite ela, né, esse é o espaço dela, ela fica aqui na casinha, enfim. Então acho que a gente pode ir pro quarto, né? Então esse é meu quarto. Eu sempre gostei, em todas as casas que eu morei, em deixar o quarto o mais neutro possível. Porque eu sou uma pessoa que eu faço muita coisa, tô sempre trabalhando muito, correndo pra lá e pra cá e resolvendo coisas. Então, a minha hora de descanso, né, o meu sono é sagrado. Então eu não gosto de cores que me despertam, não gosto de objetos que tiram a minha concentração. O meu quarto, ele é quase assim uma folha em branco, sabe? Mas é o meu momento de descanso. Esse móvel aqui já estava, né, na casa e eu preciso fazer uma reforma nele. Assim como o outro, ele também está com a pintura já bem gasta, né? Precisa passar um verniz, talvez trocar os puxadores. Aqui do lado, então, na minha mesa lateral, eu tenho algumas fotos, né? Uma viagem que eu fiz para o Uruguai, aqui é quando eu era criança. Adoro essa foto. E tem uma velinha, né, pra dar aquele cheirinho, assim, às vezes eu gosto de acender uma vela e ficar mais calma. Esse quadro aqui é da Nanda Cola, é uma artista do Rio de Janeiro. Eu gosto muito desse quadro e basicamente ele é o único ponto de cor aqui do quarto. E ele tá bem aqui centralizado na mesinha. E aqui tá a minha cama, né? Eu não tenho um problema em dormir com as janelas abertas, aliás, sem blackout, né, cortina assim mais pesada. Então eu fico tranquila só com esse voal mesmo. E aqui atrás, gente, tem um segredinho. Vocês sabem que eu recebo muita gente aqui em casa, mas eu tenho apenas um quarto. Então eu tenho um colchão reserva que, quando dobrado e colocado um tecido em cima, vira uma cabeceira de cama. Olha aí, gente. Excelente solução. Ótimo, né? Fica super discreto, porque quem entra jamais imagina que aquilo ali é um colchão, né? E eu gosto, fica uma coisa meio faça você mesmo. Acho que agora, né, podemos ir pro banheiro, então? Vamos lá. Então, pessoas, vocês provavelmente têm em casa uma gavetinha de bagunça, um quartinho da bagunça talvez, uma lavanderia onde vocês conseguem colocar suas vassouras, aspirador de pó, baldes. Pois então, eu não tenho este privilégio. Então, dentro deste box, que é onde eu tomo banho, também fica a minha lavanderia. Não vou mostrar pra vocês porque não tem necessidade, né? Um espacinho feio da casa, mas basicamente aqui dentro eu tenho uma máquina de lavar roupa, uma máquina portátil, que quando eu não estou usando o chuveiro, ela fica ali dentro escondidinha, e quando eu preciso tomar banho eu tiro ela e problema resolvido. É isso. Então esse é o meu banheiro. Vou pontuar coisas que eu gosto, coisas que eu acho curiosa e coisas que eu não gosto tanto. Esse banheiro, provavelmente, ele passou por uma melhoria em algum momento da vida. Então aqui, ó, onde vocês veem esse contorno aqui, é muito provável que nós tínhamos um cabideiro de louça. Provavelmente o conjunto desse aqui. Só que eu não sei se quebrou, se realmente trocaram para modernizar um pouco mais. E aí foi colocado esses aqui, esses ganchos, e só que ele ficou menor, né, do que o buraco da parede. Isso é uma coisa que me incomoda um pouquinho, mas ao mesmo tempo acaba passando, porque eu gosto tanto desses azulejos. Gente, olha como é bonita essa combinação dos azulejos, do azul com esse marrom, esse bege no fundo. Isso não é bonito? Eu acho lindo. Outra coisa que é curiosa aqui é que nós temos uma tábua de passar roupa. Então, como funciona? Eu consigo, às vezes, né, na correria do dia a dia, preciso passar uma roupa antes de trabalhar ou atender cliente, alguma coisa. Eu tenho os ganchinhos aqui, então consigo pendurar os cabides aqui, passar a roupa aqui, e aí depois eu guardo ela e fica ali sem problemas. Essa bancada aqui, eu tenho uma questão de amor e de ódio com ela. O ódio por quê? Porque se eu não tivesse uma bancada tão grande, eu conseguiria concentrar uma máquina aqui, eu não precisaria ter esse deslocamento de tirar de dentro do box e tudo mais. Mas não é o caso. E eu adoro ela porque ela é grande. Então aqui eu consigo deixar a minha maquiagem, aqui eu tenho um potinho que eu tenho as minhas joias.
E eu sempre me arrumo aqui antes de começar a trabalhar. Essa pedra aqui é a Branco Espírito Santo, é isso mesmo? Sim. É uma pedra que era muito comum, né, em alguma época atrás, e eu gosto muito dela, assim, acho que ela dá essa clareza. Mas uma paixão que eu tenho mesmo são as arandelas. Essas arandelas aqui, elas não são originais, né, do projeto, porque o projeto provavelmente eram de louças. A estética delas não é uma coisa que me agrada tanto, mas eu amo ter essa luz aqui. Tanto é que quando eu vou tomar banho, normalmente eu crio esse cenário. Eu deixo, né, um pouco mais escuro e acendo só essas luzes. E aí quando eu quero fazer uma maquiagem, eu acendo essa luz central para ter mais luz e consigo me maquiar. Uma dica importante para vocês. É sempre importante que a gente trabalhe com a iluminação neutra, né? A iluminação neutra e a iluminação quente, porque essas cores se aproximam da claridade do sol. Diferente de uma luz branca, por exemplo, que ela vai deixar o ambiente com tons mais azulados. Então, se você fazer uma maquiagem numa luz branca, por exemplo, você vai sair com a cara parecendo um palhaço, porque ela muda muito. Então, sempre deem preferência para luzes que venham da lateral, de cima no espelho também, né? E sempre uma luz neutra. E, gente, esse é o tour do banheiro. Acho que já apresentei o corredor, o quarto, sala de jantar, cozinha. E agora a gente finaliza esse tour. Oi, Julieta. Vem cá, me dá oi. Julieta tá dando oi pra vocês. E a gente finaliza o tour aqui. Esse é meu espaço de trabalho. É onde eu tô diariamente resolvendo questões, falando com o cliente, falando com vocês também. E é isso, gente. Essa mesinha aqui é uma mesa que eu tenho há muitos anos. Vocês conseguem ver que ela não é uma mesa ideal. Ela poderia ser maior, né, para comportar uma estação de trabalho, mas se eu tivesse uma mesa maior eu perderia espaço, e se eu perco espaço parece que a casa é menor e essa não é a intenção. E ela me atende bem, assim, eu consigo trabalhar tranquilamente. Gilda, eu queria agradecer muito você por ter aberto sua casa para nós, mostrado suas histórias, suas visões sobre a casa, que de certa forma vão fazer com que nós compreendamos um pouco mais o seu trabalho como designer. Muito obrigado. Adorei a sua casa, é uma felicidade poder estar aqui. Obrigado pelo convite. Gente, um beijo para vocês, continuem me acompanhando, é muito importante, né, ter vocês aqui, e hoje esse vídeo em específico é mais importante ainda, porque é o primeiro tour da casa, sabia, Vinícius? A gente não tem nenhum tour nesse Instagram, às vezes eu mostro uma coisinha aqui e outra ali, mas nada assim tão detalhado. Então esse aqui é o meu presente para vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.